Microfone desligado. Bem, bom dia, senhoras e senhores. Estamos dando início à reunião ordinária do mês de junho, da segunda turma ordinária, da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento do CAF. Hoje, iniciando a sessão das 9 horas, do dia 16 de junho de 2020. Antes de iniciarmos a sessão propriamente dita, gostaria de saudar a presença de um novo conselheiro do colegiado, que nesse momento eu estou dando a posse, conselheiro Cléucio Santos Nunes, já assinou o documento e eu também dando-lhe a posse por meio do processo e-assina. E quero então saudar o nosso novo conselheiro, nosso companheiro de turma, para que passe a integrar esse colegiado, desejando-lhe um grande sucesso nessa sua etapa aqui conosco e contando com sua excelência, seus conhecimentos, sua experiência, e tenho certeza vai contribuir muito aí nas discussões do nosso colegiado. Então seja muito bem-vindo. E concedo a palavra inicialmente, antes de abrir aos demais conselheiros, para a sua apresentação, breve apresentação e sua saudação para os demais conselheiros. Bom dia, conselheiro Cléucio. Bom dia, agradeço ao presidente Luiz Tadeu Matosinho. É uma honra compor esse colegiado, segunda turma ordinária, da terceira Câmara, da primeira sessão do CARF. Me comprometo a me empenhar nas minhas funções legais e regimentais, cumprir integralmente os processos que sejam a mim designados para minha relatoria. Penso que também posso contribuir, ainda que em uma pequena parte, 1/8, né, com o meu conhecimento, com a minha experiência, mas, sobretudo, presidente e senhores conselheiros, a minha expectativa é a de aprender com os debates nas sessões, com os votos dos colegas conselheiros, com a defesa das teses dos advogados, e acho que isso vai incorporar a minha experiência, que já carrego, e tenho certeza de que, com o meu empenho e a minha dedicação, procurarei exercer as funções do meu mandato da melhor maneira possível. Então, conte comigo, senhor presidente, conte comigo, colegas conselheiros, e para mim é uma grande honra integrar esse colegiado. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Cléucio. Bom dia, conselheiro Paulo Henrique. Bom dia a todos, em especial ao conselheiro Cléucio, seja muito bem-vindo. As nossas expectativas são as melhores, né, em relação à sua presença aqui conosco, acrescentando aqui ao colegiado. Bom dia, conselheiro Gustavo. Bom dia, presidente, bom dia, colegas. Bom dia, Cléucio, seja muito bem-vindo. Eu espero que eu possa aprender tanto com você quanto o resto da turma, e que a gente possa ter um trabalho bem proveitoso. Muito obrigado. Bom dia, conselheiro Ricardo. Bom dia aos colegas, bom dia e seja bem-vindo aí o Cléucio. Espero que a gente possa contar com a sua valiosa contribuição aqui na turma, e teremos aí essas primeiras reuniões aí na forma virtual, mas quando estivermos juntos presencialmente, podemos dar um abraço aí. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia, conselheiro Flávio. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais. Cléucio, bem-vindo. Conte conosco aqui nessa empreitada, nessa nova empreitada. E vamos seguir em frente. Como o Ricardo disse, espero logo voltar para as sessões presenciais, que eu acho que é o legal da história, mas vamos em frente. Bom dia, conselheira Andréa. Bom dia a todos. Seja muito bem-vindo, Cléucio. Muito obrigado. E, por fim,
Bom dia, conselheira Mauritânia. Conselheira Mauritânia também que está complementando o quadro dos conselheiros desse colegiado, né, conselheira suplente convocada, estará conosco durante toda esta reunião, em todas as sessões. Bom dia, conselheira Mauritânia. Bom dia a todos, é uma honra fazer parte desse time, ainda que temporariamente esses dias, né? Podem contar comigo sempre que precisarem. Bem, feitas as apresentações do colegiado, esperamos que a gente possa ter um trabalho bastante profícuo. Vamos tentar superar as dificuldades da distância, né? Temos o apoio integral da equipe técnica do CAF, né? Um especial agradecimento ao trabalho todo de estruturação desse módulo de julgamento virtual, né? A conselheira presidente Adriana, as demais conselheiras que apoiam esse trabalho, a conselheira Elaine, nossa coordenadora de julgamento, a presidente Andréa, a presidente Viviane, da nossa Câmara, né, e a Andréa, nossa presidente de sessão, e em especial a equipe de apoio, comandada pela Rose e todo o grupo de funcionários, inclusive nesse momento, que estão na retaguarda, providenciando todos as medidas que possam fazer com que essa reunião se realize da maneira mais eficaz possível, possamos disponibilizar esse material para os contribuintes que têm seus processos na pauta, né? Sabemos que pela regulamentação feita para esse modo de julgamento, temos umas limitações com relação ao tipo de processo, né, por valor ou característica, que estão sendo observados. Nós temos também algumas limitações em função do nosso distanciamento, mas tenho certeza que nós conseguiremos superar isso. Na reunião de hoje, nós já temos vários processos retirados de pauta, nós vamos tratar um a um e vamos anunciando na medida da ordem da pauta os que tiverem sido já retirados de pauta, né? E também temos, nesta sessão da manhã, uma sustentação oral, feita também de forma virtual pelo patrono, no item 3, processo da relatoria do conselheiro Ricardo Marozzi. Então vamos dar início. Quero pedir ao conselheiro Flávio. Nós temos o primeiro processo da pauta, item 1, Indústrias Itacolomi, para que ele faça a apresentação do relatório e para que possamos dar início, então, aos trabalhos de julgamento. Opa, minha câmera está desligada, minha internet está muito ruim, eu sei lá. O processo, o voto já está lá na pasta, pessoal. Acho que o Clécio, com certeza não, nem a Andréa estava quando a gente iniciou o julgamento desse processo, quando houve pedido de vista do Paulo. Acho que era importante relembrar tudo, né, presidente? Sim, é importante. Então tá. Então tá lá na pasta, o relatório é bem pequeno, então eu vou tomar a liberdade aqui de ler os principais trechos, mas só para contextualizar todos. Tá? É um processo, inclusive, que não é muito do nosso dia a dia. Ele trata de pedido formulado pelo contribuinte, Indústrias Alimentícias Itacolomi, através do qual requereu o reconhecimento de sua atividade como sendo um empreendimento prioritário para o desenvolvimento regional na área de atuação da já extinta SUSTENE. Nesse sentido, como consta do despacho Saort tal, de folhas tal, o intuito do requerimento seria gozar dos benefícios da redução do imposto de renda, inclusive de reinvestimento, de que trata os artigos 10, 20 e 30 da MP 2199, a partir de janeiro de 2002, considerando que essa atividade da empresa encontra-se no setor de fabricação de alimentos e bebidas. A Saort, com o entendimento que equivocou-se, contribuinte ao dirigir a Secretaria da Receita Federal, solicitando o reconhecimento de seu empreendimento como prioritário para o desenvolvimento regional,
quando o órgão competente para apresentar o laudo é o Ministério da Integração Nacional, conforme decreto 4213. E a SAOT indeferiu o pleito do contribuinte no seguinte termo: sendo assim, não tendo essa delegacia competência para atender o pleito do interessado, ou seja, reconhecer o seu empreendimento como prioritário para o desenvolvimento regional na área da SUDENE, recomendo que o pedido seja considerado improcedente. Com o indeferimento, ele apresentou manifestação de inconformidade, ele alega que já gozava do benefício de redução, faz jus ao benefício originalmente previsto no artigo 14, isso é importante, vocês vão ver que eu vou explorar lá no meu voto, da Lei 4293. O diretor de administração de incentivos da SUDENE afirmou em documento anexo ser desnecessária a expedição de nova declaração. As isenções parciais ou totais concedidas por prazo certo, em função de determinadas condições, não podem ser revogadas, e a MP 2199 é expressa ao excluir da sua disciplina os projetos já aprovados. A DRJ de Juiz de Fora deu parcial provimento ao pleito do contribuinte, tendo em vista o entendimento em síntese de que o benefício, na forma preconizada pela legislação anterior, incluída a Lei 9532, foi extinto a partir de 10 de janeiro de 2001, pelo artigo 2º da MP 2058. Atualmente, conseguindo-se ainda naquela decisão que na área de atuação da extinta SUDENE, para os períodos de apuração iniciados a partir de 1º de 2001, o benefício permanece apenas para empreendimentos do setor de economia que venham, isso é importante, o tempo verbal aqui, que venham ser considerados prioritários para o desenvolvimento regional do Poder Executivo. E que, caso o empreendimento se enquadre como prioritário para o desenvolvimento regional, para usufruir o benefício da interessada, teria que formular novo pleito, ficando o reconhecimento submetido ao 533 do Rio, lá de 99. E aí, dessa feita, entendeu-se que deverá ser homologado o reconhecimento do direito à redução do imposto de renda e adicionais não restituídos, incidentes sobre o lucro da exploração, nos seguintes percentuais. Aí ela põe os períodos aqui. O acordo recebeu o seguinte emenda. Posteriormente, nos termos do artigo 70 das folhas tal, do despacho de folhas tal, a SAOT constatou que o assunto tratado neste processo já foi analisado e decidido no processo tal, dessa delegacia, tal. Sob tal fundamento, entendeu-se que dever-se-ia dar ciência ao contribuinte do despacho gerado e, posteriormente, enviar o presente DANF para que seja encaminhado ao arquivo, onde deverá permanecer por determinado. Contudo, com o entendimento de que o processo deveria ser arquivado, uma vez que tratado em outro processo administrativo, o recorrente apresentou recurso voluntário, mas que não deveria ser arquivado, no qual, após fazer uma longa explanação sobre a legislação e os benefícios a ele concedidos, requereu que restasse reconhecido o direito ao benefício. Aí a nossa discussão é essa aqui, o período de 1/1 de 2001 a 15/7 de 2002, que foi justamente o período que não restou contemplado na decisão recorrida. O recorrente não se surgiu quanto aos percentuais indicados no acordo proferido. Ato contínuo, nos termos do despacho tal, entendeu-se que, com base no artigo 60 da IN tal, não caberia interposição de recurso voluntário. Contudo, não concordando com esse entendimento, o recorrente impetrou o mandado de segurança, processo número está aí, para que lhe fosse garantido o direito de ver o processo processado e analisado no CARF, E como se observa do memorando da PGFN de folhas tal, o entendimento que prevaleceu com o trânsito julgado foi de que o recurso voluntário deveria ser analisado sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e para a defesa. E aí os autos foram distribuídos para a minha relatoria. Todos me ouviram? Eu fiquei na dúvida. Sim. Sim, teve uma pequena dificuldade aí do áudio no início, mas depois normalizou. Nós vamos... Algum questionamento específico para o conselheiro Flávio a respeito da matéria? Eu tenho só uma observação. Tá, só uma observação no segundo parágrafo, Flávio. Quando você transcreveu aí, ficou artigos 10, 20 e 30 da medida provisória. Mas é artigos 1º, 2º e 3º. Seu áudio está fechado, conselheiro. É porque na hora que eu copiei o PDF, ele leu errado, mas beleza, Isso. Eu vou consertar aqui. Podemos ir ao voto, nós temos neste processo um pedido de vista do conselheiro Paulo,
Então, após o voto do relator, a gente abre a palavra para o conselheiro Paulo. E, se for o caso, a gente, antes de colher os demais votos, a gente faz algum debate ou esclarecimento. Pode ser? Então, vamos lá. Presidente. Oi. Fala, não, é só uma dúvida aqui, que não ficou claro para mim, Flávio. A questão o que foi julgado na outra decisão do outro processo? É outro período, é isso? Gustavo, se eu não estou enganado, o outro processo cobra-se o crédito tributário, relativo à não concessão da isenção, mas Entendi. Eu não tive acesso a esse processo, mas tenho quase certeza que foi isso sim, entendeu? Porque como ele perde a isenção, aí cobra-se o crédito tributário. Aqui a gente está discutindo o direito né? Mas tem uma decisão judicial mandando a gente realizar o recurso. Isso é um absurdo. Como é que esses processos correram separados? Mas tudo bem. Ok, presidente, dúvida solucionada. Ok. Então, vamos lá ao voto, conselheiro Flávio. Vamos. Bem, é tempestivo e cumpre os demais requisitos, tá? Então, já vou aqui para o segundo tópico. Como demonstrado no relatório acima, a discussão devolvida a ex-colegiado nos termos de recurso voluntário apresentado pelo recorrente refere-se não somente ao período em que a delegacia de julgamento entendeu que o contribuinte não faria jus ao benefício fiscal estipulado no artigo 14 da Lei 4239. O período vai de 1/1 de 2001 a 15/7 de 2002. O entendimento consignado naquele acordo, de acordo com a interpretação dada pelos julgadores da MP 2199, foi de que, a partir de 1º de janeiro de 2001, o benefício permanece apenas para os empreendimentos dos setores da economia que venham a ser considerados como prioritários para o desenvolvimento regional pelo Poder Executivo. Assim, entendeu-se que, caso o empreendimento se enquadrasse como prioritário para o desenvolvimento regional, para usufruir o benefício, a interessada teria que formular novo pleito, ficando o reconhecimento submetido ao disposto no artigo 533 do RIR, cujo pedido deverá ser instruído com declaração do órgão competente do Ministério da Integração Nacional. Integração Nacional de que satisfaz as novas condições para o gozo do favor fiscal. Desta forma, considerando que o contribuinte apresentou nesta fase impugnatória o laudo constitutivo, número tal, prolatado pelo Ministério da Integração Nacional, cuja a instrução do pleito data de 16/7 de 2002, reconhecendo que o contribuinte atende à condição da existência de empreendimento industrial em operação na área de atuação da extinta Sudene, atuando na fabricação de produtos de laticínio, portanto, indústria alimentícia, considerada setor prioritário. Entendeu-se que não poderia ser considerado benefício de 1/1 a 15/7, que é exatamente o período que nós estamos discutindo. E no apelo, o recorrente, esse defende basicamente o seguinte: tal qual restou consignada pela DRJ, o benefício pretendido fundamentos no artigo 14 da 4239, o qual foi expressa e automaticamente prorrogado pela Lei 9532, sem que, para tanto, fosse necessário cumprir qualquer nova condição ou requisito. O pleito encontra-se reconhecido desde 91, nos termos do artigo 16 da 4239, do artigo 8º, e resta assegurado até 31/12 de 2013. Que equivocou o CDJ ao afirmar que, com a expedição da MP 2199, o benefício foi extinto para as entidades, uma vez que a extinção prevista no dispositivo legal não se aplica aos projetos já aprovados ou protocolizados até 24/8 de 2000. De fato, aí assiste a razão ao recorrente. De pronto, contudo, deve-se consignar que não se concorda com o argumento do recorrente quando aduz pela aplicação do que responde estipulado no artigo 178 do CTN, uma vez que, como demonstrado no acordo recorrido, o benefício de redução de que trata o presente caso, previsto no artigo 14 do mesmo diploma legal, alcança os empreendimentos industriais e agrícolas que, na data do pleito, já se encontravam em operação sem exigir contrapartida que viesse a onerar o benefício, sendo imprescindível apenas o reconhecimento pela Receita Federal à luz da declaração prestada pela SUDEM. Entretanto,
Só uma parte aqui, um parênteses, pessoal, porque ele estava querendo aquela aplicação lá do 178, de não poder revogar lá os benefícios que tivesse alguma contrapartida. Não é essa a discussão. Entretanto, pela leitura do que restou estipulado no MP 2199, posso concluir que essa deixou de fora da extinção do benefício em discussão, previsto no artigo 14, aqueles projetos aprovados anteriormente e ainda vigentes antes de 1 de 1 de 2000. Nesse sentido, veja que dispõe o artigo 1º e 2º daquela MP, com redação originária, vigente à época em que houve o pleito do contribuinte. Aí eu vou lá só no artigo 2º. Fica extinto relativamente ao período de apuração iniciado em 1 de 1 de 2001, o benefício fiscal de redução do imposto, tal, aí ele fala, exceto para aqueles empreendimentos dos setores da economia que venham a ser considerados pelo Poder Executivo prioritários para o desenvolvimento regional e para os que têm sede na área da Zona Franca. Repare-se que, ao determinar a extinção do benefício fiscal, estipulado no artigo 14, que é justamente o que o recorrente faz jus, o legislador deixou claro que a extinção não seria aplicada aos setores da economia que venham a ser considerados pelo Poder Executivo prioritários para o desenvolvimento regional. E que, pese o tempo verbal do dispositivo, que venham a ser considerados, está no futuro composto, ou seja, o legislador tem deixado expressamente de fora da exclusão aqueles novos empreendimentos que forem considerados no futuro prioritários para o desenvolvimento regional, não houve qualquer menção àqueles empreendimentos que já tinham sido considerados no passado como prioritários pelo Poder Executivo. No caso recorrente, veja-se, em controvérsia que o pleito, benefício do artigo 14, foi reconhecido desde 93, sendo assegurado até 12 de 2013. Nesse sentido, é o que demonstra a portaria da IPTE número tal, acostadas às folhas tal, dos autos. Pela leitura daquele documento, verifica-se que, sendo concedido o direito ao benefício fiscal, o empreendimento foi reconhecido como prioritário pelo Poder Executivo pelo prazo de 20 anos. Assim, condicionar a manutenção do benefício a um novo pleito, como entendeu a DRJ, é restringir um direito, isenção, já concedido e vigente, sem que haja previsão legal para tal restrição. Não houve, por parte do legislador, revogação expressa dos benefícios ainda vigentes e que já eram considerados como prioritários para o desenvolvimento regional do Poder Executivo. Dessa forma, voto disputar provimento do recurso voluntário para, reformando parcialmente o acordo recorrido, reconhecer o direito à fruição do benefício fiscal previsto no artigo 14, inclusive no período compreendido entre 1 de 2001 a 15 de 7 de 2002, nos percentuais previstos na lei tal, artigo, aí eu cito os artigos. É esse o voto, presidente. Conselheiro Flávio, só um questionamento. Essa portaria que você menciona aqui, a 53693, é da SUDENE, provavelmente, e ela é posterior à lei, é isso? A posterior à lei revogadora? Sabe dizer? Não. Não? Que a MP é de 2001, né, que revogou, né? E a portaria tem um número final 93, então por isso que... Ah, não, 93 é anterior. O áudio está fechado, conselheiro Flávio. Ô, presidente, desculpa, Paulo, eu estou fechando para tentar, mas ela foi quando ele conseguiu inicialmente o benefício. Ah, o benefício inicial, tá. Eu vou até, enquanto o Paulo vai falando as considerações dele, eu até vou abrir o documento aqui para a gente vai compartilhar com você. Ok, então o conselheiro relator deu provimento, entendendo que o benefício não revogado não atinge esse projeto já aprovado, que no entender dele é considerado, nos termos da lei, prioritário para o desenvolvimento regional. Essa é a essência do seu voto, não é isso? Basicamente, presidente, o meu entendimento é o seguinte, ele já tinha esse benefício concedido por 20 anos, desde 93 até 2013, e já tinha sido considerado como prioritário, e o meu entendimento é de que, nesse caso, não houve a revogação daquela isenção que ele tinha sido concedido, mesmo ele não tendo feito um novo pleito perante lá a administração. Basicamente, isso é o entendimento. Ok, então vamos à observação aí, o voto vista do conselheiro
Paulo Henrique, não sei se você trouxe algum documento. Eu fiz o voto visto, está na minha pasta, né? Está no final como declaração de voto, acrescentado ao voto do Flávio. E aí eu vou repetir algumas coisas, peço licença a vocês, porque eu vou ter que repetir algumas coisas para tentar concatenar as ideias, porque assim, o contribuinte faz confusão entre alguns benefícios, né? E, no meu entender, levou o relator também a confundir os benefícios. Tanto, por exemplo, essa portaria 53, que é citada, da folha 53, ela se refere a um outro benefício que o contribuinte teve direito, né? Mas não é esse que está sendo analisado aqui. Tá? Então, eu vou tentar explicar isso. Todo mundo conseguiu acessar já? Sim. Ok. Então, do benefício de redução do IRPJ e adicional. A recorrente teve emitida em seu favor a declaração da IPTE 0118 de 91, em que se reconhece que satisfaria as condições mínimas necessárias ao gozo da redução de 50% do imposto de renda e adicionais não restituíveis, conforme o artigo 14. Tá? Então, o benefício que a gente está tratando é esse, que originalmente era uma redução de 50%, né? Que era aplicada aos empreendimentos industriais e agrícolas que estiverem operando na área de atuação da SUDENE à data de publicação dessa lei. Certo? Então, desde logo, eu já mostro que não existe nenhuma vinculação a setores considerados prioritários. O único requisito era que estivesse na área de atuação da SUDENE. Então, eu faço um histórico desse benefício, porque ele foi estendido diversas vezes, né? A partir de 1º de janeiro de 88, ele se transformou numa redução escalonada até dezembro de 2013, por isso que na decisão de primeira instância foi feita aquela redução escalonada, tá? E aí, quando chega em 2001, né, por fim, o benefício tratado foi extinto a partir de 1º de janeiro de 2001, pelo artigo 2º da medida provisória 2058, né, que depois passou a ser a medida provisória 2199, exceto para aqueles empreendimentos dos setores da economia que venham a ser considerados pelo Poder Executivo prioritários para o desenvolvimento regional e para os que têm sede na área de jurisdição da Zona Franca de Manaus. Certo? Então, houve realmente essa extinção e essa possibilidade de que aqueles empreendimentos que estivessem enquadrados nesses setores, que viessem a ser considerados prioritários, eles estariam excluídos desta extinção. Né? E o verbo está no futuro justamente por isso, porque até aquele momento não se cogitava dessa questão de setores prioritários. Tá? E aí do procedimento para o gozo do benefício. Para o gozo do benefício fiscal em pauta, o artigo 16 da Lei 4239 fixou providências a serem adotadas perante a SUDENE e perante a Receita Federal. Né? Então, existia esses dois procedimentos. Você precisava adotar determinados procedimentos perante a SUDENE para que a SUDENE reconhecesse e depois você precisava, o contribuinte precisava adotar procedimentos também perante a Receita Federal ou a Administração Tributária Federal. No mesmo sentido, o artigo 8º do Decreto 64.214 e 69 exigia a declaração emitida pela SUDENE e o reconhecimento por parte da Receita Federal. Com a edição da medida provisória 2199/2001, o procedimento de reconhecimento do benefício passou a ser regulado pelo Decreto 4213 de 2002, que estabeleceu os setores prioritários em relação aos quais o benefício de redução continuaria a ser reconhecido, e passou a exigir laudo expedido pelo Ministério da Integração Nacional. Né? Até então, se falava numa declaração emitida pela SUDENE, e a partir desse momento passou a se exigir esse laudo justamente para apontar que aquele determinado empreendimento se enquadrava nesses setores considerados prioritários. A dúvida posta nos autos diz respeito ao procedimento que caberia aos empreendimentos que estivessem no gozo do benefício da redução à data da edição da medida provisória 2199 e estivessem enquadrados nos setores que vieram a ser considerados prioritários para o desenvolvimento regional, na forma do artigo 2º do Decreto 4.213. Para o relator, não tendo havido revogação expressa dos benefícios ainda vigentes, e que já eram considerados como prioritários para o desenvolvimento regional pelo Poder Executivo,
não se poderia condicionar a manutenção do benefício a um novo pleito, como entendeu a DRJ. Considero, contudo, necessário divergir do ímpeto relator. Em primeiro lugar, antes da edição da medida provisória 2199, o benefício não era concedido com a consideração de setores prioritários ao desenvolvimento regional, pois tal conceito somente foi introduzido com a referida norma e tais setores apenas foram definidos no Decreto 4213. Assim, não procede a informação de que o setor da economia no qual está enquadrado o empreendimento da recorrente já teria sido reconhecido como prioritário pela portaria da IPTS 0536, que é a da folha 53. Registre-se, inclusive, que esta portaria se refere ao benefício da isenção do imposto de renda para os empreendimentos que se instalarem, modernizarem, amplificarem ou diversificarem nas áreas de atuação da SUDAM ou da SUDENE, conforme o artigo 13 da Lei 4239. Então, essa portaria se refere a um outro benefício, né, que é o da isenção. Com a edição da medida provisória 2199 de 2001, novo requisito foi introduzido para o gozo do benefício da redução, qual seja, o enquadramento dos empreendimentos nos setores considerados prioritários, definição pendente de regulamentação. Observe que, quando quis eximir dos novos critérios, o legislador o fez expressamente, como em relação ao benefício de redução de 75%, tratado no artigo 1º daquela norma, que é justamente o que foi citado, né? Disposto no caput, não se aplica aos pleitos aprovados ou protocolados no órgão competente na forma da legislação anterior a 24 de agosto. Tá? Não há essa exclusão, essa cláusula excludente para esse benefício que a gente está tratando. Também o decreto 4213, ao discriminar quais seriam os setores considerados prioritários para o desenvolvimento regional para fins do benefício em questão, e ao estabelecer os procedimentos para o reconhecimento e gozo da redução, não excetuou da obrigatoriedade de cumprir dito rito aqueles em favor de quem tivesse havido o reconhecimento do direito com base na legislação pretérita. Na verdade, a Instrução Normativa SRF 217 de 2002 foi explícita na obrigação de tais empreendimentos se sujeitarem ao procedimento de reconhecimento segundo os novos requisitos. Tá? Então, fala aí das pessoas que estariam enquadradas nesse empreendimento, e o parágrafo 3º do artigo 7º diz: as pessoas jurídicas titulares de empreendimentos que se enquadrem em setores da economia considerados pelo decreto 4212 e 4213, prioritários para o desenvolvimento regional, que utilizaram até 31 de dezembro de 2001 do benefício extinto na forma do artigo 6º, para usufruírem da redução citada no caput, deverão pleitear o favor fiscal na forma dos parágrafos 1º e 2º. No mesmo sentido, o artigo 80 da Instrução Normativa 267 de 2002. Deste modo, entendo irretocável a decisão recorrida, reconhecendo o direito à redução apenas a partir da data de instrução do pleito pela recorrente perante o órgão do Ministério da Integração Nacional, conforme registrado no laudo de folha 56. Quanto à alegação da existência de direito adquirido à redução e de aplicação do disposto no artigo 178 do CTN, cabe refutá-las, já que o referido dispositivo se destina às isenções nas quais se exigem condições, encargos ou contraprestações por parte dos beneficiados, o que não ocorria com o benefício da redução, que decorria apenas da localização na área de atuação da SUDENE. Essa posição foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça conforme ementa a seguir. E aí eu trago a ementa do RE 893-145. Quanto ao ofício 01543, que ele também menciona esse ofício, dizendo que a própria Receita, aliás, o próprio SUDENE teria dito que não precisava de um novo pleito, a dúvida ali esclarecida se referia ao momento da modificação legislativa introduzida pela Lei 9532 de 97, quando não houve qualquer alteração de critério para o reconhecimento do benefício de redução, apenas o escalonamento do percentual anteriormente aplicável. Antes havia um percentual fixo e depois, com a 9532, passou a ser escalonado. Então, nesse momento aí, não precisou ser feito um novo pleito. Não se trata, em absoluto, dos novos critérios introduzidos pela medida provisória 2199 de 2001. Desse modo, divergindo do relator, voto por negar provimento ao recurso. Bem, então o conselheiro Paulo traz um outro posicionamento, um outro entendimento acerca dessa validade.
Queria constar o conselheiro Flávio, se quer fazer algum tipo de manifestação a respeito do posicionamento do conselheiro Paulo, senão... Não, eu só, assim, de fato é muito... um vai e vem, né, Paulo, de lei... São muitos benefícios. Sudene não existe mais, uma isenção, outra redução, mas eu continuo com a minha posição. Eu acho que o contribuinte tinha uma expectativa ali quando ele conseguiu aquela primeira reconhecimento ali do empreendimento dele. Eu entendo a sua colocação, Paulo. No primeiro momento, quando eu estava elaborando o voto, eu me deparei muito com essa confusão do artigo 13 e do artigo 14. Eu vi até julgados do próprio CAF que enfrentavam o artigo 13, não achei nenhum que enfrentava o artigo 14. Não sei se você chegou a encontrar algum que enfrentava especificamente esse caso nosso, mas, presidente, eu mantenho minha posição. Paulo, eu entendo suas colocações, mas, para mim, acho que ele teria direito a esse pequeno período aí que ficou não reconhecido pela DRJ. Algum questionamento, algum conselheiro? Paulo? Não, só essa questão realmente, assim, que eu acho que o que foi muito forte para o seu voto, para a sua conclusão, era de que ele já teria sido reconhecido como um empreendimento prioritário, né? Mas, assim, de fato, não existia essa discussão anteriormente, era só pela localização. Está localizado na área da extinta Sudene, então faz direito ao benefício, né? Não havia nenhuma discussão acerca dos setores dos empreendimentos. Ok, algum questionamento para o relator ou para o conselheiro Paulo, que fez o voto vista? Bem, então vamos colher os votos. Na sequência, então, o conselheiro relator Flávio votou por dar provimento, o conselheiro Paulo diverge, negando provimento pelos fundamentos externados. Conselheiro Gustavo. Presidente, a gente tem que lembrar aqui que nós estamos falando de benefício fiscal, cuja interpretação se dá na forma do 111 do CTN, ou seja, aquela interpretação neutra, deixando clara a minha posição que eu já externei antes, não é uma interpretação literal, neutra, ou seja, uma interpretação que não permita inserção de fatos que não estejam abrangidos pela isenção ou exclusão daqueles que estariam à luz do entendimento da inteligência do próprio legislador abarcados. O fato é que a argumentação do Paulo, para mim, me parece refutável. Se a gente puder olhar o documento de folha 56, que é o laudo que teria sido citado como aquele que teria reconhecido o preenchimento dos pressupostos para o gozo, ele é muito claro ao dizer que a condição atendida para gozo do benefício seria apenas a existência de empreendimento industrial em operação na área de atuação da extinta superintendência do desenvolvimento do Nordeste dele, ou seja, não haveria um reconhecimento dessa nova condicionante prevista pela MP de 2001. Eu realmente aqui, eu peço vênia ao conselheiro Flávio, mas eu tendo a seguir a divergência. Então, conselheiro Ricardo. Bom, foi até bom esse voto do Paulo, porque ele me deu um esclarecimento adicional para a compreensão do caso, porque a leitura do relatório, feita pelo Flávio, me despertou uma série de dúvidas em relação, inclusive, alguns casos tangenciaram esse assunto, e não estava fechando o meu entendimento com o que estava sendo relatado ali no voto do Flávio. Então, quando ele disse que houve uma confusão por parte da empresa entre dois benefícios diferentes, aí a coisa ficou clara. E para mim, então, o voto do Paulo está perfeito. Vou acompanhar sem... Acompanhar a divergência. Considerações. Conselheiro André. Acompanha a divergência. Eu acompanho a divergência, senhor presidente. Conselheiro... Acompanho a divergência. Ok. Conselheiro Cléucio. Senhor presidente, eu acompanhei atentamente tanto o voto do conselheiro Flávio e o voto de divergência do conselheiro Paulo, e acho que ambas as conclusões são plausíveis do ponto de vista da justificativa jurídica,
No entanto, senhor presidente, o que me pareceu, descartada a tese de que se tratava da continuidade dos benefícios de isenção previstos no artigo 13 da lei lá de 1963, 4259, se não me engano, descartada essa tese, e que de fato garantiria ao contribuinte o direito a prosseguir com o benefício da isenção, considerando que o caso se atém especificamente ao artigo 14 da mencionada lei, e levando em conta também que houve uma alteração por medida provisória, medida provisória 2199, de 2001, e essa medida provisória estabeleceu, a meu ver, um requisito para que se pudesse gozar da isenção tributária referida pelo artigo 14, que por sua vez não era uma isenção temporária, mas sim uma isenção convencional, e que para o gozo desta isenção seria necessário o preenchimento de alguns requisitos. E na medida provisória, um dos requisitos mencionados, talvez o principal, tenha sido exatamente esse, o reconhecimento de que o projeto é prioritário para a região onde atuava a antiga Sudene. Então, me parece, senhor presidente e demais conselheiros, que a medida provisória estabeleceu um novo requisito para se usufruir do benefício da isenção neste caso. Então, pedindo vênia ao conselheiro Flávio, que de fato fez um voto muito substancioso, eu vou acompanhar a divergência aberta pelo conselheiro Paulo, por entender que a medida provisória estabeleceu um novo requisito para que se pudesse usufruir do benefício da isenção, e esse requisito só foi atendido posteriormente pelo contribuinte. Então, nesse sentido, senhor presidente, acompanha a divergência aberta pelo conselheiro Paulo. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Mauritânia. Eu acompanho a divergência, presidente. Ok. Eu também peço vênia ao conselheiro Flávio. Vou acompanhar a divergência. Me parece que as razões trazidas complementarmente, eu realmente, assim, parabenizar o conselheiro Paulo, porque ele contextualizou de uma forma que ficou mais claro até o entendimento de quais benefícios a gente estava tratando, né? Me parece que, na medida em que não era uma isenção sujeita a requisitos, condicionada, né, a contrapartidas, ele estaria sujeito a uma possível revogação a qualquer tempo, e na medida em que ela até prorrogou a validade desse benefício, mas condicionou a novo requisito, como bem colocado aqui pelos demais conselheiros que me precederam, me parece que haveria, de fato, nesse período, uma necessidade dessa confirmação dentro do projeto de prioritário, né, da definição do projeto prioritário, que só veio ocorrer depois, inclusive, né, por meio do decreto. Não existia essa definição de quais eram os projetos prioritários. Desta feita, então, eu voto com a divergência. Então, nós temos um resultado por maioria, negar provimento ao recurso, vencido o conselheiro relator, o conselheiro Flávio. Já temos aí o redator natural, que é o voto divergente, que já está pronto. Então, fica designado o conselheiro Paulo para a redação do voto vencedor. Tá certo, Paulo? Ô Paulo, Ok. Você já disponibilizou o voto aqui, você vai querer fazer algum ajuste? Porque aí eu já posso formalizar com o seu voto, só te mandar para assinar. Não, né? Pode seguir a ordem. Fazer aqui o fluxo, né? Tá, beleza. Porque sempre tem alguma correção, às vezes uma revisãozinha, é melhor deixar né, as etapas se cumprirem. Então, obrigado aí, Flávio, obrigado, Paulo, pelo voto. Né? Então, nesse primeiro item, negado provimento por maioria. Vamos ao próximo item da pauta. Banco Itaú Crédito, financiamentos, item 2, considera o Ricardo. Bom, vocês já estão aí com o relatório de voto na pasta, né? Vou fazer uma leitura aqui, resumida,
os pontos destacados aqui no meu relatório. Bom, é um pedido de revisão de ordem, um PERC, indeferido lá pela DINF de São Paulo, originalmente. Ele se tratava do ano calendário de 2004, onde a contribuinte destinou parcela do imposto de renda recolhida para aplicação no FINOR. O PERC, né, foi indeferido consoante despacho decisório nos seguintes termos. Basicamente, indeferiu em decorrência de vedação legal estabelecida no artigo 60 da Lei 9.069. A manifestação de inconformidade alegou, em síntese, que as pendências fiscais apuradas pela autoridade administrativa foram devidamente feitas, o que possibilitou a emissão de certidão conjunta positiva com efeito de negativa, está lá nas folhas 107 do processo. A DRJ, como eu já disse, não tinha dito ainda, tá? Eu não destaquei, mas ela indeferiu, não concordou com a argumentação da manifestação de conformidade. Conformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde, essencialmente, sustenta que a comprovação da regularidade fiscal pode ser feita com a apresentação das certidões a qualquer tempo no processo administrativo. Além disso, junta a documentação probatória da extinção de um único débito apontado em listagem do SINCOR, que é o Sistema Interno da Receita, datada de 4/12/2009, bem como certidão negativa de débitos previdenciários. Esse é o resumo do relatório. Uma dúvida? Posso passar para o voto? Bom, voto. Eu reconheço que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. O despacho decisório, que indeferiu o PERC, foi motivado pela situação irregular verificada relativamente a débitos em cobrança final no Profisc e no CIEF, bem como no fato de a interessada não deter uma CND relativa às contribuições previdenciárias, sendo que a última, emitida em 25 de março de 2008, havia vencido, 21/9/2008. Está lá nas folhas 91. A manifestação de inconformidade ponderou que a jurisprudência dos antigos conselhos de contribuintes não trazia nenhum indicativo do momento em que a quitação deveria ser comprovada. Por isso, a certidão conjunta positiva com efeito de negativa, apostada como DOC 4, nas folhas 107, deveria ser suficiente para o deferimento do pleito. A DRJ, no entanto, fixou-se a norma contida no artigo 10 da IN 734/2007, que impede a exigência daquele tipo de certidão ao determinar que se verifique a regularidade fiscal do sujeito passivo no âmbito da própria Receita Federal. Assim, como a interessada não prestou esclarecimento em relação às pendências apontadas no despacho decisório, considerou insubsistente a alegação de irregularidade fiscal. Seu recurso, a instituição financeira contestou o posicionamento da instância COP e juntou comprovação da extinção de um único débito apontado em listagem do SINCOR, datada de 4/12/2009, bem como certidão negativa de débitos previdenciários. Aí, então, vem a minha posição. Independentemente da comprovação de extinção de débito posteriormente listado, importa notar que a súmula CARF número 37 é clara quanto à comprovação da regularidade mediante a apresentação de certidão em qualquer momento posterior à data da opção. Reproduz aqui os termos da súmula CARF 37, sublinhando ali a questão de que, inclusive, mediante a apresentação de certidão regular posterior à data da opção. Portanto, a certidão positiva com efeito de negativa, lá das folhas 107, com validade até 17 de março de 2009, já seria suficiente para comprovar a regularidade fiscal no âmbito da Receita e da PGFN. A juntada subsequente de certidão negativa de débitos previdenciários na folha 137, com validade até 28 de abril de 2010, complementa a superação das pendências identificadas no despacho decisório. E aí vem a minha observação. Nada obstante, como se pode verificar no item 10 do relatório que fundamentou o despacho decisório proferido pela unidade de origem, folhas 89 a 92, a irregularidade fiscal que motivou o indeferimento do PERC foi apontada em caráter preliminar. Confira-se. Aí eu vou ler esse trechozinho do despacho decisório. Antes da apreciação do pedido da interessada, quanto ao mérito, convém verificar em caráter preliminar se a interessada pode usufruir do incentivo fiscal em questão, considerando o que dispõe a legislação que rege a matéria. Nesse intuito, foram consultados o CADIM, SISBACEN e os registros de regularidade mantidos pela Receita Federal e pelo Fundo de Garantia.
Então, a unidade de origem, na minha opinião, deve seguir com a apreciação do mérito do PERC, porque a questão dos débitos foi só verificada em sede preliminar. Então, eu oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para superar a questão da irregularidade fiscal e determinar que a unidade de origem prossiga na apreciação do mérito do PERC apresentado. Então, o conselheiro Ricardo está votando por dar provimento parcial. Apenas aí o presidente Clécio, que está chegando no colegiado, é bastante comum essa situação. Nós vamos ver essa situação das PERDECOMPs também. Muitas vezes a unidade, para análise de um determinado pedido ou de um determinado processo, não é questão preliminar e não adentra ao mérito, né? Aí, para que se evite, até porque nós não temos, às vezes, todos os elementos, mas evitar até uma supressão de instância, tem se convencionado no sentido de afastar o óbice, né, quando for o caso, como está propondo o conselheiro relator, e devolver para a unidade de origem para que ela, então, adentre ao mérito e, se for o caso, reinaugura até o PAF em relação a outros pontos relacionados ao mérito. Então, é nesse sentido a proposta do relator nesse caso. Então, podemos ir ao voto, conselheiro Paulo? Eu acompanho o relator. Conselheiro Gustavo? Bom, presidente, em relação ao PERC, a gente já teve essa discussão antes, até acalorada de passagem. Eu só considero que isso não é uma questão preliminar, isso não se assemelha a perder pontos, isso é uma questão de mérito do PERC. Isso é um dos requisitos. E eu já sustentei isso, inclusive, com a aplicação do princípio da verdade material. Para mim, ao fazer a análise do gozo do benefício, a administração tributária ela tem que exaurir a matéria fática e não parar num primeiro e único requisito. Ela teria que exaurir a análise de todos os requisitos. Eu, por mim, aqui, eu entendo que superado o óbice por conta da súmula é de se dar provimento e não parcial provimento. Presidente, é como voto. Conselheiro Flávio? Presidente, eu acompanho o relator, divergindo aí do que o Gustavo colocou, eu entendo que há que se analisar outros requisitos que, a princípio, não foram analisados lá na origem, e dar provimento agora, nesse momento, a gente poderia estar deixando de analisar algum requisito, bem colocado aí por você no início. Então, eu acompanho o voto do Ricardo. André? Eu também entendo que teriam que ser analisados todos os requisitos para poder dar o provimento. Então, eu acompanho o relator. Conselheiro Cláudio? Senhor presidente, mais conselheiros, eu vou acompanhar o relator, porque me parece que o exame tem que ser exauriente e isso cabe à unidade de origem, não ao colegiado. Eu acompanho o relator. Senhora Mauritânia? Acompanho o relator, no sentido do retorno para a unidade de origem e verificar todos os demais requisitos. Eu também vou acompanhar o relator, pelos fundamentos aí já colocados. Então, fica por maioria, dar provimento parcial ao recurso, para esperar a questão da regularidade fiscal, determinar o retorno do processo à unidade de origem para análise dos demais requisitos do PEC, vencido o conselheiro Gustavo neste ponto, neste item da pauta, tá? Por maioria. Que dá para provimento integral, né? Ah, sim, vencido que dá o provimento integral, fazer essa observação. Próximo item também é do conselheiro Ricardo, Rádio Verdes Mares. Ele é um representativo de controvérsia, ou seja, um paradigma, em relação aos processos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, são esses, até o item 12. Então, do 4 ao 12 são repetitivos desse mesmo processo, embora se refiram a diversos contribuintes. Neste processo, nós teremos um vídeo de sustentação oral encaminhado pela patrona desse contribuinte da Rádio Verdes Mares. Então, após a apresentação do relatório pelo conselheiro Ricardo,
nós compartilharemos o vídeo aí para os senhores. Então, o conselheiro Ricardo pode, já tem a palavra. Bom, coloquei lá também. Novamente, um PERC indeferido pela delegacia lá de Fortaleza. O que acontece aqui é o seguinte: esse PERC teve um indeferimento motivado por questões que envolvem a leitura aqui dos dispositivos da lei, legais que eu sublinhei aqui, mas vamos lá, isso aqui é um pouco complicado aqui, o entendimento, porque, na verdade, a argumentação que é o problema do contribuinte nessa questão. Né? Nós temos o PERC, também pela Lei 8.167, que estabeleceu a faculdade da pessoa de optar pela aplicação de parcelas no FINOR, e aí tinha a questão, né, do artigo 9º, que dizia que grupos de empresas coligadas, que isolado ou conjuntamente detinham pelo menos 51% do capital votante da sociedade titular do empreendimento do setor da economia considerado pelo Poder Executivo prioritário para o desenvolvimento regional, a aplicação desse empreendimento de recursos equivalentes a 70% dos valores que trata o artigo 1 tal. Então, o benefício, né, que estamos tratando aqui é justamente aquele previsto no artigo 9º da 8167, que apesar das revogações que envolveram esses benefícios, originalmente instituídos lá na 8167, foi mantido, né, pela ressalva daquele trecho ali na lei da MP 2156 de 2001, que é o trecho que eu destaco aqui. Então, é um caso um pouco diferente ali do caso do Flávio, do Flávio, mas envolve a mesma história daquele benefício, aquele mesmo caso da redução, né, que se aplica a empreendimentos, né, que são considerados prioritários. Então, a autoridade fiscal, na unidade de origem, considerou que essa circunstância representa um óbice ao reconhecimento do benefício. Qual circunstância? A circunstância do empreendimento, que envolve um empreendimento prioritário. Na sua contestação, que é a manifestação de conformidade, a empresa alega o seguinte: várias argumentações, destaco aqui, que a empresa beneficiária cumpriu todos os requisitos necessários para a aprovação do projeto. O referido projeto restou analisado e aprovado liminarmente em 16/10/98, sendo enquadrado na opção de investimento contida no artigo 9º da 8167. Em virtude dessa aprovação liminar, as empresas interessadas, inclusive a hora impugnante, destinaram as parcelas devidas do imposto de renda a investimentos em favor do FINOR. Em seguida, destinou 70% das opções para reinvestimentos em favor do projeto da Esmaltec, que é justamente o que ela considera ser um empreendimento de caráter prioritário. As empresas interessadas e a beneficiária, na última etapa para a outorga do incentivo de que tinha direito, teve sua pretensão frustrada pela omissão de agentes da SUDENE. O direito à utilização do benefício já estava plenamente resguardado através da legislação que impunha ao Ministério da Integração Nacional o acompanhamento dos projetos em andamento da extinta SUDENE. A empresa coligada, maior acionista do empreendimento, buscando viabilizar o cumprimento da legislação que trata os incentivos fiscais, conseguiu perante o STJ medida judicial para que fosse sanada a omissão no tocante à análise do seu projeto. Em 9/10/2006, em cumprimento da decisão judicial, foi expedida, então, uma resolução número 37 do Ministério da Integração Nacional, onde é ressalvado o direito à fruição do benefício fiscal nos termos do artigo 32, inciso 18, da MP 2156, de 2001. Pelas provas trazidas, conclui que, na data do indeferimento, tinha total condição de obter a liberação dos incentivos fiscais em questão. Então, a argumentação da empresa é no sentido de que a questão, né, da existência ou não de um
um projeto prioritário estava superada, né, com a emissão dessa resolução em atendimento à decisão judicial. A DRJ, no entanto, entendeu que, não tendo sujeito passivo demonstrado que no ano calendário correspondente à opção pela aplicação do incentivo detinha participação acionária na empresa beneficiária do empreendimento, os limites exigidos por lei, que deveria denegar o direito ao benefício. Então, a DRJ, né, atendendo ali a um dos itens, né, que estava na motivação do indeferimento do PERC, que era justamente aquela condição do artigo 9º, né, de a empresa interessada se pertencer a um grupo econômico, né, ou naquelas condições de ter que atender a 51% do capital votante do empreendimento, ela ela indeferiu a manifestação de inconformidade. Vou esclarecer, né, e aí eu faço um resumo meu, que a instância ACO reconheceu que a interessada trouxe documentos que comprovam a existência do projeto aprovado pelo Ministério da Integração Regional. Entretanto, o problema é que não haveria nos autos a comprovação da sua participação acionária mínima de 20% do capital votante na empresa beneficiária, que é a Esmaltec, conforme preceitua o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 8167, e tal como exigido no inciso 10 da Resolução 37 de 2006 do Ministério da Integração Nacional. Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde essencialmente repete as alegações contidas na sua manifestação de inconformidade e acrescenta os seguintes argumentos. 1. Preliminarmente, alega ofensa ao devido processo legal e cerceamento de seu direito de defesa no fato de a autoridade julgadora não ter requerido os documentos que entendessem necessários para o deslinde do processo, além daqueles que já haviam sido apresentados. 2. Juntamente com outras empresas do grupo Edson Queiroz, detém 51% do capital da Esmaltec. 3. O grupo aplica 70% dos seus recursos no FINOR, através do projeto de desenvolvimento, desenvolvido pela Esmaltec. 4. Houve ofensa à verdade material quando a autoridade julgadora afirmou que a empresa não comprovou os requisitos do artigo 9º, artigo 8 da Lei 8167, no ano calendário da opção do benefício, da opção pelo benefício. E, 5º, protesta aprovar o alegado por todos os meios e provas em direito admitidos, notadamente pela posterior juntada de documentos que se fizerem necessários. O relatório parece que tem a sustentação, né? Sim, conselheiro. Ricardo, só depois observando como se trata de recurso paradigma, né? Fazer aquelas adequações para suprimir menções a folhas e fatos específicos do processo paradigma, especialmente essa questão da citação, transcrição do voto. Queria que o senhor depois fizesse adequação para reduzir a ideia da discussão, né? Que ela vai representar a controvérsia dos demais processos também. Está dentro daquela linha que a gente tem utilizado nesses casos de processos paradigmas. Não posso fazer, então, a transcrição do relatório? Nesse caso não é adequado, porque como ele vai sintetizar uma controvérsia, né, que deve abranger os demais, então essa indicação de fatos específicos do processo é mais a matéria em discussão mesmo. Tá? Se você puder depois fazer a readequação desse... Na verdade, presidente, eu me confundi muito com esses paradigmas, né? Porque eu não percebi que esse processo era paradigma. Eu só percebi quando eu fui ver agora, você tinha mandado uma mensagem, né? Falando de uns paradigmas, inclusive, acho que citou expressamente esse. Eu falei, acho que você confundiu, porque eu não lembrava desses processos de PERC, que tem outros, vieram no mesmo lote. E só ontem que eu fui fazer aí um levantamento desse negócio, eu vi que vários paradigmas daquele lote ali eram paradigmas, e eu acho que eu fiz isso em todos. Eu não atentei para esse detalhe ontem eu
rapidamente, o que eu percebi é o seguinte: se tem alguma, no meu relatório, se tem alguma coisa referindo-se às folhas, né? Mas como era uma transcrição, eu achei que podia passar, mas tudo bem, tem que rever isso. Ok, então eu vou fazer o compartilhamento. Nós temos uma sustentação encaminhada pela doutora Fernanda Cavalcante, que é a patrona deste processo. Eu vou fazer o compartilhamento, peço aos senhores que silenciem os microfones. Presidente, só uma coisa, só uma dúvida. Eu acho que a gente já julgou algum processo desse da Esmaltec, não já, Paulo? Eu procurei, mas não encontrei aqui. Que tinha até essa controvérsia da participação, o benefício era de uma empresa. Eu me lembro, eu não sei se a gente julgou alguém que tinha uma participação. Nesse caso, eu tenho vários, assim, e dessa mesma mas a gente já julgou esse mesmo benefício. Beleza, vou tentar achar alguma coisa aqui. Tudo bem, eu vou, então, copiar o link aqui para compartilhar, tá? Bom dia a todos. Bom dia, senhor conselheiro presidente, senhor conselheiro relator e demais conselheiros da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão do CARF. Essa sustentação oral foi gravada a fim de instruir o julgamento do recurso voluntário de número 10.380, 011, 039 e 2007-63. A recorrente é a Rádio Verdes Mares Limitada. Ele está no item 3 da pauta, que o julgamento vai irradiar também para os itens de 4 a 12. Todos eles tratam-se de pedidos de revisão de ordem de emissão de incentivo fiscal, ou seja, de PERC, na qual as recorrentes requereram a concessão do incentivo com aplicação no final. Rememorando um pouco do recurso voluntário, preliminarmente nós alegamos a ofensa ao princípio do devido processo legal e ao contraditório e ampla defesa. Isso porque, nos recorridos acórdons, o julgador entendeu que as recorrentes não acostaram todos os documentos necessários para deferimento do benefício. É de se ressaltar, no entanto, que essas empresas nunca foram intimadas a apresentar documentação adicional e, com isso, entendeu-se que houve um cerceamento do direito de defesa. Seria possível também argumentar que não foi aplicado o princípio da cooperação, que apesar de estar disposto no CPC, ele pode subsidiariamente lastrear também o processo administrativo fiscal. Então, com base nesse princípio da cooperação, somado ao fato de que as empresas não foram intimadas, entendeu-se que houve o cerceamento do direito de defesa e do princípio do devido processo legal. Como é muito comum, inclusive, deveria, na verdade, ter havido a intimação das empresas para juntar uma documentação adicional ou ainda uma conversão do julgamento em diligência nos casos de dúvida do julgador, para que houvesse o deferimento do pedido. Outro ponto importante de se salientar é o entendimento do CARF quanto à nulidade dos despachos decisórios que se embasam apenas em uma das ocorrências do extrato de aplicação e incentivos fiscais, ainda que o impedimento da concessão tenha se dado por mais de uma ocorrência. Nesse ponto, nós colacionamos aos memoriais, inclusive, um entendimento importante, no qual a decisão recorrida foi, inclusive, considerada nula. Por meio do acórdão de número 0824-481, a terceira turma da DRJ Fortaleza se manifestou da seguinte maneira: concorrendo no extrato de aplicação em incentivos fiscais várias ocorrências capazes individualmente de impedir a concessão do investimento em fundo regional, é nulo o despacho decisório que se embasa em apenas uma delas, ignorando as demais. Considerando a similitude desse caso com os casos das recorrentes, nós entendemos, inclusive, e postulamos pela nulidade da decisão recorrida, por conta da semelhança, Já adentrando ao mérito da questão, a celeuma girou em torno de definir se as empresas recorrentes estão albergadas pela ressalva de que trata o artigo 32,
inciso 18, da MP 2156 de 2001, e se preenchem os requisitos para gozo do incentivo fiscal que está previsto no artigo 9º da Lei 8167 de 1991. A negativa da DRJ Fortaleza se deu porque, supostamente, as empresas recorrentes não teriam demonstrado que, no ano calendário correspondente à opção pela aplicação do incentivo fiscal, detinham participação acionária na sociedade empresarial, no caso Esmaltec S.A., que é a empresa do grupo que possui projeto prioritário para o desenvolvimento da região Nordeste. Nesse ponto, nós reiteramos que as recorrentes juntamente com outras empresas do grupo Edson Queiroz, formam um grupo de empresas coligadas e todas elas são controladas pela empresa Queiroz Participações, a empresa QEPA, que, por sua vez, detém controle acionário de 99% da empresa Esmaltec S.A., atendendo, portanto, a todas as exigências do artigo 9º da Lei 8167 de 1991, e tudo isso está documentalmente comprovado porque nós colecionamos todos os contratos sociais dessas empresas. Assim, considerando que as empresas são coligadas, visto que a maioria do capital votante é controlado direta ou indiretamente pela mesma pessoa física ou jurídica, é nítido que, por meio da QEPA, as recorrentes e a empresa Esmaltec são coligadas e cumprem os requisitos para a fruição do benefício fiscal do PERC, razão pela qual reiteramos os pedidos de conhecimento e provimento de todos os recursos voluntários das recorrentes. Muito obrigada e bom dia. Bem, senhores, então tivemos aí a sustentação oral. Acho que ficou claro, eu estava até com uma séria dúvida quanto à representatividade desse paradigma, mas até enquanto olhávamos aqui, constatei 2 processos distintos e realmente em todos é aventada essa questão da participação nessa empresa Esmaltec. Então, a própria patrona deixa claro que são empresas de um mesmo grupo econômico. Daí a junção desse processo num lote único, representativo da controvérsia. Antes de passar a palavra ao conselheiro Ricardo, foi mencionado a possibilidade de já termos julgado essa situação. Esse conselheiro Flávio identificou alguma coisa? O presidente, coloquei aí nos comentários um acordo até de minha relatoria e para verear o Paulinho divergiu de mim, que era uma outra empresa que tinha uma participação na Esmaltec, que a discussão é bem semelhante lá com relação ao artigo 9º, só para rememorar, o acordo não está aí, eu citei só o número dele. Se você puder colocar na sua pasta enquanto o conselheiro Ricardo profere o voto, seria importante. Foram 2 acordos, na verdade, são 2 processos da mesma empresa. Isso, eu pus só um aí nos comentários, mas eu posso pôr aqui na pasta. Na verdade, presidente, eu consultei direto no site do CARF, mas eu pego ele aqui. É que facilita para os demais, se você puder colocar. Não, agora. Tá. Então vamos ao voto do Ricardo, porque daí, de repente, isso aqui pode até ajudar na discussão depois do voto do conselheiro relator. Vamos ao voto, Ricardo? Você quer que eu coloque, Flávio? Que o meu está bem fácil aqui. Então pode colocar, Paulo, porque eu tenho que baixar ele aqui, que eu não tinha o... Vou colocar então. Ele tá na minha pasta. Tá bom. Então, vamos lá, senhores. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, a recorrente teve a clareza de que a sua manifestação de inconformidade não foi acolhida porque a autoridade julgadora não vislumbrou nos autos a comprovação dos requisitos estabelecidos no artigo 9º da 8167. Né? Eu destaco aqui a questão da participação, né, societária, que foi o ponto central. Além de ter efetuado os grifos nos mesmos trechos acima, a autoridade julgadora foi absolutamente cristalina quanto à motivação da sua decisão. Veja-se, eu vou ler esse trecho aqui que eu transcrevi do acórdão recorrido. Na sua defesa, o interessado não demonstra que no ano calendário correspondente à opção detinha participação acionária na empresa beneficiária, bem como se essa participação atendia aos requisitos contidos na legislação supratranscrita, exigidos para o gozo do benefício. Portanto, nos autos,
prova de que o contribuinte se enquadra na condição prevista no artigo 9º da 8167. Ressalte-se que o inciso 10 da Resolução 37 do Ministério da Integração Nacional, que foi o que ela trouxe com a manifestação de inconformidade, nas folhas 77, exige a participação, a própria resolução exige a participação acionária mínima de 20% do capital votante da empresa beneficiária. Pois bem, ao invés de juntar as provas da sua participação societária nas condições estabelecidas pela lei, a recorrente preferiu discorrer acerca do cerceamento do direito de defesa e de ofensa à verdade material. Ora, foi a própria interessada em sua manifestação de inconformidade quem alegou que o seu pedido se enquadrava na ressalva que permitiu a extensão do benefício para quem atendesse às condições do artigo 9º. Nesse sentido, apenas juntou comprovação de que a empresa Esmaltec havia obtido, mesmo que por conta de decisão judicial, o reconhecimento do seu projeto como de interesse para o devedor da colaboração financeira do FINOR, conforme a Resolução 37 do Ministério da Integração Nacional, juntada com o DOC 5 da manifestação de conformidade. Nada obstante, aquela mesma Resolução 37, no seu inciso 10, fez questão de reproduzir a condição legal que devia ser exigida do optante acionista, verbis. Exigir do optante acionista, enquadrado no artigo 9º da Lei 867, a participação acionária mínima de 20% do capital votante da empresa beneficiária, conforme preceitua o artigo 9º, parágrafo 2º da 867, sob pena de resultar sem efeito a resolução que aprovar o parecer sob comento. Portanto, ao ter plena consciência de que o seu pleito só estava sendo negado por carência probatória, nada mais óbvio e simples do que a interessada, a Rádio Verdes Mares, trazia com o recurso a devida documentação da prova do seu pertencimento ao mencionado grupo Edson Queiroz e de que essas condições atendiam aos requisitos definidos naquele artigo 9º. A singela alegação de que faz parte do grupo e de que este detém 51% do capital da Esmaltec carece da indispensável comprovação. Haveria ainda que se verificar se a relação de coligação atende ao requisito da empresa estar na linha de controle do capital votante, tal qual estabelecido no caput daquele mesmo artigo 9º. Apenas protestar pela prova ou ainda por sua posterior juntada não induz a verossimilhança do quanto alegado. Dizer que houve cerceamento do direito de defesa ou ofensa à verdade material soa como tentativa de distrair a atenção para questões absolutamente desconectadas da realidade. Não houve cerceamento da defesa, pois a empresa compreendeu perfeitamente o motivo do não acolhimento da sua manifestação de inconformidade. Se quisesse fazer valer a verdade material, bastaria trazer provas que socorrem o alegado direito. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de afastar a preliminar de ofensa ao ressarcimento do direito de defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. O Ricardo. Fala, Paulo. A minha análise do processo foi no sentido de que faltou provas. E inclusive, acho que a patrona mencionou que tinha prova nos autos. Eu agora, com certeza, não lembro, mas eu não encontrei isso, faz parte da minha alegação. E ela não comprova a participação na empresa que detinha o benefício, não é isso? Aí, Paulo, esse caso diverge daquele outro. Um pouquinho, Flávio, vamos ordenar aqui o debate. Tem uma pergunta para o relator e depois tem o Gustavo também pediu a palavra. Ricardo, responde ao Paulo, por favor. Acho que já respondi, né, Paulo? Sim. É porque a dúvida é justamente porque nesse outro processo, a empresa que estava querendo gozar do benefício, ela comprovava que tinha relação com essa Queiroz Participações, que seria a empresa maior, a empresa mãe do grupo. Mas ela não comprovava a sua participação na empresa beneficiária que detinha o projeto aprovado, né? Mas nesse caso aqui também ela não faz essa comprovação. Não encontrei nenhuma comprovação. Tem outros processos, se não me engano, inclusive dessa questão da Esmaltec, e aí sim, eu vou enfrentar a questão dessa participação societária, se atende ou não atende os requisitos, mas nesse caso aqui, a minha análise, inclusive, foi o primeiro desse lote aí, não tinha provas. Ok. Temos aqui o Flávio queria falar, mas o Gustavo tinha pedido
a palavra um pouco antes, na ordem, Gustavo, Flávio e Cléucio. Tá? Gustavo. O problema aqui é de prova. O outro processo lá foi uma questão mais de inovação de argumentos, pelo que, se não me engano, o Flavinho acabou decidindo por dar argumento. Aqui ele traz 2 documentos ao final do volume, mas o grande problema aqui para mim é realmente o que o Paulo colocou. Não há uma prova da participação dele direta na Smalltech. Você teria aqui, sim, uma prova de que, na verdade, não há uma prova nem mesmo de que ele faria parte desse grupo que ele fala. Ele traz um contrato social da Verde Mares, ele traz um contrato social da Smalltech, na verdade, uma ata de reunião extraordinária da Smalltech, mas não traz nada da empresa que ele faz, ele disse que faria parte do grupo. Então, assim, a questão mais simples, é simplesmente a ausência de prova. Né? Eu fiquei preocupado se haveria a inovação, como aconteceu no outro caso, mas não há o único fundamento, de fato, para o deferimento do PEC. Foi o artigo 9º, então, assim, eu aqui me parece bastante clara a posição do relator, enfim. Ok. Flávio? Não, presidente, era exatamente para diferenciar os casos. No outro caso, o meu entendimento, eu acabei sendo vencido, era que haveria uma inovação da DRJ quanto ao fundamento para o indeferimento do pleito do contribuinte. E o Paulo, analisando as provas, acabou entendendo que ele não comprovou aquela participação societária também, né? Era uma participação societária indireta, digamos assim. Neste caso específico, muito claro aqui para mim no voto do Ricardo, que a discussão é a comprovação da participação societária. Ok. Então, para mim, tá bem diferenciado os casos, são discussões distintas, envolve a mesma empresa que é essa Smalltech, mas são discussões distintas aqui, neste caso com o outro, para deixar claro isso. Conselheiro Cléucio? Senhor presidente, o meu comentário vai na linha do que já falaram os conselheiros Gustavo, o conselheiro Flávio também, porque fiquei com a dúvida e, nesse sentido, eu queria realmente a confirmação do relator com relação ao que foi alegado na sustentação oral. Na sustentação, fica bem evidente que a advogada afirma que nos autos consta documentação comprobatória relacionada à coligação das empresas, que é um dos requisitos legais, né? E que, portanto, faz parte a Rádio Verdes Mares do mesmo conglomerado da Smalltech. E, nesse sentido, eu queria ouvir do relator, mais uma vez, não há nos autos, então, comprovação dessas circunstâncias. É isso mesmo. Olha, Cléucio, eu realmente fiz, como você viu pelo meu voto, né, eu finquei o fundamento nesse ponto. Eu já fiz trabalhei esse processo já tem alguns meses, né, e era para estar, inclusive, já há muito tempo pautado. Pode até ser que alguém aí faça uma análise e veja que tem alguma prova, mas eu não encontrei. Por isso que o fato de ela mencionar que tinha prova nos autos, para mim, foi absolutamente estranho, porque a minha análise foi justamente nesse sentido, não tinha provas. Ok? Todos esclarecidos. Já tivemos manifestação de 3 conselheiros, me parece convergindo aí, só confirmar aí o Cléucio se está satisfeito com a resposta e se com isso podemos escolher os votos. Ok, Cléucio? Satisfeito com a resposta do relator. Então, conselheiro Paulo. Eu até analisei aqui rapidamente, eu consegui correr todo o processo, né, o processo não é grande, e realmente não corroborando o que o relator falou, não existe prova dessa participação societária da Verdes Mares na Smalltech. Existem alguns documentos, alguns contratos sociais que mostram que os acionistas do grupo parecem ser o mesmo, assim, parece fazer parte de um grupo
de um mesmo grupo econômico, tá? Mas sem provas realmente de alguma participação societária, seja dessa Queiroz Participação, que seria essa empresa mãe nela, seja dela em relação à Esmaltec, que seria o principal objeto aí para poder comprovar o enquadramento lá no artigo 9º, né? A ideia, como o Flávio falou, que os processos são diferentes, os objetos são diferentes, porque naquele caso havia essa discussão acerca da inovação de argumentos da DRJ, mas, na verdade, a matéria de fundo é a mesma. O que parece é que a empresa quis aproveitar o benefício que foi concedido, que foi obtido por uma empresa que faz parte de um grande grupo econômico, para que todas as empresas desse grupo econômico, sem qualquer relação societária com a empresa beneficiária, pudesse gozar do benefício, né? Então, eu acompanho o relator. Conselheiro Gustavo? Como eu disse aí, até para esclarecer um pouco mais ao Clécio, os documentos que foram juntados, Clécio, é o estatuto daquele lanche aqui, da rádio, e uma ata de assembleia da Esmaltec, não tem mais nada, ou seja, não tem prova nem mesmo do grupo econômico que ela disse fazer parte, que ela seria a sócia da acredita Queiroz Participações, não existe nenhum elemento de prova desse sentido. Então, só para deixar isso claro para o Clécio, eu voto junto com o relator nessa matéria. Senhor Flávio? Com o relator, presidente, acompanho integralmente o voto dele. Senhor André? Com o relator, eu também entendo que é uma questão de prova. Conselheiro Clécio? Senhor presidente, demais conselheiros, com o esclarecimento prestado pelo relator e também agora ratificado pelo conselheiro Gustavo, entendo que, de fato, é uma questão de prova que não foi juntada aos autos, nem mesmo na ocasião do recurso voluntário, razão pela qual eu acompanho o relator. Leonor Vitânia? Pela ausência de provas, eu voto com o relator. Também vou acompanhar o relator. Então, esse caso aqui, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso. Aqui tem uma preliminar de nulidade, né, inicialmente, né? Se afastou a nulidade. Presidente, eu não lembro, eu acho que não tinha questão de, não falou em nulidade, mas falou em exercício de direito de defesa, então eu... Que conduziria a uma nulidade, né? Acho que dá para dizer que está rejeitando a nulidade, né? Uhum. Senhores, vamos fazer um pequeno intervalo de 10 minutos para tomar uma água. Então, conforme a gente tinha combinado, a gente ia fazer até de hora em hora, mas em função do encadeamento, acho que deu 1h30 para fazer um pequeno intervalo. Então, solicito o apoio para interromper a gravação. Retornamos às 10h, vamos fazer 8 minutos aqui, às 10h45, pode ser? Ô, presidente, só uma dúvida, aí a gente mantém ligado aqui, ou, assim, desligando câmera e vídeo, mas mantém aqui o acesso, entra e sai? Fiquei com um pouco de dúvida nesses intervalos. É só a gravação que é interrompida, o senhor pode fechar o microfone e fechar a câmera e a gente só vai retornar a gravação com o retorno de todos à sala de reunião. Só para ser, você tem relógio, porque o meu relógio do meu notebook, que eu acho que é o que está... Ele confundiu com o horário. Qual é o horário de retorno? O horário do notebook, não sei se... Não, ele está com pau, não tem jeito. Não, vai no celular, no horário do celular. 45 no meu relógio. 46. 46 no celular meu aqui, mas no meu notebook é 10h36. Tá bastante confuso. Então vamos marcar 10 minutos a partir de agora, porque voltar às 10h55 do horário oficial. Realmente os nossos notebooks, cada um tem um horário. Vamos voltar pelo horário oficial mesmo. São 10 horas. Interrompida.